E hoje nós vamos falar de Santa Hildegarda de Bingen, ela no século XII, o cometa da devastação. São revelações de Jesus justamente a Santa Hildegarda. Está chegando a hora em que os príncipes e os povos rejeitarão a autoridade do Papa. Alguns países preferirão seus próprios governantes da Igreja ao Papa. O Império Alemão será dividido, a propriedade da Igreja será secularizada, os padres serão perseguidos. Essa parte já foi, né? Tá vendo? Vem vindo, a profecia vem vindo lá para cá. Após o nascimento do Anticristo, os hereges pregarão suas falsas doutrinas imperturbáveis, resultando em dúvidas dos cristãos sobre sua santa fé católica. Perto do fim do mundo, a humanidade será purificada por meio de sofrimentos. Isso será verdadeiramente especial para o clero, que será despojado de todas as suas propriedades. Note aqui, perto do fim do mundo, a humanidade será purificada por meio dos sofrimentos. É o que nós já estamos passando e vamos passar mais ainda. E é por isso que hoje, como teve uma santa que disse que a gente vai assim, os eleitos, os escolhidos vão olhar e vão assim ficar absurdados, espantados, o tanto número de conversão que vai ter. Mas é aquela história, né, gente? Se não é pelo amor de Deus, é pela dor, né? Se não é pelo amor que o Senhor nos dá, não se convertem com o amor de Deus, vão se converter pela dor, pela necessidade, por todas as dores que vêm aí. Nesse momento, como punição por seus pecados, os cristãos, especialmente, tentarão resistência armada contra aqueles que naquele momento os perseguem, sem sentir nenhuma preocupação com a morte de seus corpos. Um vento poderoso se levantará no norte, carregando pesada neblina e a poeira mais densa por ordem divina, e encherá suas gargantas de olhos para que cessem sua selvageria e sejam acometidos de grande medo. Na nossa parte, posso falar que a paróquia aqui não tem nada de pegar em armas. Aqui nós somos seguidores de Cristo verdadeiros, cristãos de verdade, católicos apostólicos romanos de verdade. Nossa arma é o terço, a fé, a oração, joelho no chão, jejum e penitência. E evangelização. É isso aí que é a arma nossa. No mais, aqui não quer dizer aqui a nós, mas está falando os cristãos assim, os outros, né? Que vão se converter ainda aí. Então, dentro do povo cristão, a divindade realizará sinais e maravilhas, como se os tivesse realizado no tempo de Moisés, com a coluna de nuvem, como o arcanjo Miguel fez quando lutou contra os pagãos por causa dos cristãos. Por causa da ajuda de São Miguel e os filhos fiéis de Deus, Por causa da ajuda de São Miguel, os filhos fiéis de Deus marcharão sob sua proteção. Eles vão dizimar seus inimigos e alcançar a vitória por meio de Deus. Antes que o cometa chegue, muitas nações, com exceção dos bons, serão assoladas pela penúria e pela fome. Está vendo? Isso aí é a grande tribulação. Aí já é a grande tribulação. Primeiro, penúria, fome, guerras, um monte de coisa aí acontecendo, levando a humanidade à fome. E você sabe, né, quando acontece isso, vai para o estado de selvageria, né? Porque as pessoas aí famintas são uma multidão incontrolável, inclusive. Mas vamos aí para situações bem difíceis antes que o cometa chegue. A grande nação do oceano, que é habitada por pessoas de diferentes tribos e descendência, aqui tem uma pergunta, os Estados Unidos, seria ele? Será por terremoto, tempestade e maremoto, será devastada. É os Estados Unidos, sim, porque eu já li outras profecias reconhecidas pela igreja falando exatamente dos Estados Unidos. A Europa, os Estados Unidos são os primeiros que vão ser devastados, o resto do mundo é depois. Mas primeiro vai ser justamente os Estados Unidos, assim, varrido exatamente por terremoto, tempestade e maremotos. Será dividido e em grande parte submerso. Essa nação também terá muitos infortúnios no mar e perderá suas colônias no leste por causa de um tigre e um leão. O tigre são os tigres asiáticos, né? O leão ali, se não me falha a memória, é aquela parte ali justamente do Oriente, está representado ali no Oriente. Então, aliás, o leão também pode ser a Inglaterra, melhor dizendo ainda. Então, o tigre está ali, os tigres asiáticos, né? Da China aí comandando tudo, né? E o leão aí é a Inglaterra, né? Costuma ser o exemplo da Inglaterra. Eu tenho a impressão que os países muçulmanos é outro animal, né? Que é representado. Aí, mas então você está vendo? Essa nação terá muitos infortúnios no mar. Você fala perder suas colônias. Como assim as colônias? Porque, gente, tem um monte de gente que é dependente dos Estados Unidos, olha estranho, um monte de país aí totalmente ligado aos Estados Unidos, politicamente, economicamente, etc. Por mais que não tenha colonização como era antigamente, mas não deixa de ser uma colonização branca, uma colonização assim, disfarçada, né? Mas totalmente dependente dos Estados Unidos.
Se o presidente espirra lá, todo mundo espirra nos outros lugares, porque todo mundo preocupado, e ele espirrou, e agora, né? Então, tem essa coisa intrincada do globalismo, uma coisa ligada com a outra. O cometa, por uma tremenda pressão, forçará muito a sair do oceano e inundará muitos países, causando muitas carências e muitas pragas. Depois do grande cometa, a grande nação será devastada por terremotos, tempestades e grandes ondas de água, causando muitas carências e pragas. O oceano também inundará muitos outros países. Todas as cidades costeiras ficarão com medo, e muitas delas serão destruídas por maremotos, e a maioria das criaturas vivas serão mortas, e até mesmo aqueles que escaparem morrerão de uma doença terrível. Pois em nenhuma dessas cidades uma pessoa vive de acordo com a lei de Deus. Então aí é questão da conversão, né? Vai ser dizimado justamente pela falta de fé, pela falta de conformidade com a lei de Deus. Estão na lei do diabo, né? Tudo pode, tudo convém até chegar no inferno. Lá não pode nada e não convém nada, a não ser sofrer e ser torturado. Mas aqui, enquanto tiver aqui, liberdade, vamos lá! Quando chegar no inferno, aí não tem liberdade para nada, porque se tem uma coisa que Satanás não é democrático, pode ter certeza disso. Depois disso, restarão tão poucos homens que 7 mulheres lutarão por um homem, que dirão ao homem: case comigo para tirar a desgraça de mim. Pois naqueles dias será uma vergonha para uma mulher ficar sem filhos, como era para os judeus no Antigo Testamento. Tá aí. O trono do último Império Católico desmoronará e o cetro cairá na mão daquele que está sentado no trono. O grande monarca Bento XVI, a essa altura, será um homem muito velho. Toda a justiça será cessada e será pisada. Os últimos tempos serão mais malignos e corruptos aos olhos de Deus. Os filhos de Deus serão perseguidos pelos meios mais odiosos aos olhos de Deus. Quase imediatamente após a morte do monarca vem o anticristo. Então, o grande monarca, o Bento XVI, é claro que fui eu que coloquei aqui essa análise, certo? Por tudo que foi estudado aqui, né, justamente. É um homem muito velho, é um homem muito velho. Toda justiça cessará e será pisada. O que é que nós estamos vendo? Toda justiça cessando e sendo pisada. Tá certo? Os últimos tempos serão mais malignos e corruptos aos olhos de Deus. Os filhos de Deus serão perseguidos pelos meios mais odiosos aos olhos de Deus. Quase imediatamente, não logo na sequência, mas quase imediatamente após a morte do monarca vem o anticristo. Isso é apresentado, porque ele já está aí, né? Está aí fazendo seus acordos na ponte aérea entre Roma e Israel. Deus empregou 6 dias na criação deste mundo e descansou no 7º dia. Esses 6 dias representam as 6 primeiras eras do mundo. Como Deus coroou todas as suas obras no 6º dia pela criação do homem, assim na 6ª era do mundo ele manifestou novos prodígios. O mundo está entrando na 7ª era, que indica o fim dos tempos. Deus disse a Santa Hildegarda: meu filho veio à terra quando a duração do dia estava no período que corresponde no dia comum, as horas da nona e da vésperas, ou seja, entre 3 e 6 horas, quando o calor do dia sucede ao frescor da tarde. Em suma, meu filho apareceu nessa terra depois das 5 primeiras épocas do mundo, quando isso já era beirando o seu declínio. O filho da perdição, o anticristo, que reinará por um tempo curto, virá no final do dia da duração do mundo, no período que corresponde ao momento em que o sol desapareceu além do horizonte, isto é, ele virá nos últimos dias do mundo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, estamos vendo aqui profecias, parte que já aconteceu, quando a igreja teve aí paulatinamente a partir do século XV, XVI, melhor dizendo, suas terras tomadas, divididas, o Papa foi perdendo cada vez mais o poder. Você pensar que ainda no século XVI, o Papa conseguiu mobilizar armadas e exércitos para poder combater na Batalha de Lepanto, que os príncipes católicos não estavam nem aí. A grande maioria não estava percebendo o perigo que era o Ali Pachá com seu exército tomar ali Constantinopla, tomar toda aquela parte ali, vir subindo. Eles não perceberam que eles iam simplesmente acabar com a Europa? E o Papa ainda teve poder para mobilizar alguns príncipes católicos e teve poder para pagar uma parte do exército e mobilizar tudo e mandar aí para essa Batalha de Lepanto, que foi assim memorável para a cristandade. Se a Europa continuou sendo cristã depois disso, foi porque venceram o Ali Pachá lá, justamente, que queria invadir aí a Europa. Então, é assim, importantíssimo. Nossa Senhora dando a vitória, claro, através do Rosário. Então, importantíssima vitória. Agora, Papa Pio V, né? Que é o mesmo do Concílio de Trento. Agora, oi? É o mesmo do Concílio de Trento. O Papa Pio V, que é o mesmo do Concílio de Trento, que é aquele que está enfrentando Lutero aí.
Tá certo? Só que de lá para cá, a igreja só foi perdendo espaço, foi perdendo caminho. Nós desaguamos na profecia do Papa Bento XVI, que já é combatida por padre mito aí, padre entre aspas, mito na internet. Coloca a profecia, entre aspas, do Papa Bento XVI e vai falar que não é, claro, né? Então, conclusão da história, assim, de verdade, o Papa Bento XVI, quando terminou o Vaticano II, ele fez uma profecia que simplesmente a igreja política ia falir, e o que ia sobrar era exatamente a igreja nas casas. A igreja ia voltar para as casas, ia voltar para as catacumbas. Ia ser menor, não ia mais ter o poder, assim, as luzes que tinha antigamente, porém forte na fé. Uma igreja assim dispersa, uma igreja fragmentada, por isso mesmo mais impossível de ser combatida. Olha a igreja doméstica aí. Onde é que você está? Eu estou aqui no sul de Minas, onde você está? Você está entendendo o que eu estou falando? Você está longe de mim. Vocês estão longe, cada um longe do outro. Eu não tenho notícia de uma igreja doméstica, as duas vizinhas sejam igreja doméstica. Nós fomos pulverizados. O Senhor foi chamando pessoas de vários lugares do Brasil e de vários lugares do mundo que assistem a gente. E aí essa é a beleza. O Senhor foi colocando os futuros apóstolos, os apóstolos do Apocalipse, aqueles, nós que vamos e estamos já falando do fim do mundo, não querem ouvir. Temos aí uma paroquiana que ela diz, olha, me chamam de louca, deixa eu chamar de louca, loucos são eles. A gente fala das profecias, eles não querem ouvir, louco aquele que não ouve, louco aquele que não se prepara. Se nós que estamos aqui na preparação, o Senhor está nos preparando, a gente não tem garantia de céu, não tem garantia de salvação, ninguém tem garantia de salvação nesse mundo. A gente ainda está tentando, mas imagina quem não está tentando nada. A gente não tem garantido nada, imagina quem não está nem tentando, tem garantia, vai para o inferno mesmo, é certeza. Então, meus irmãos, deixa, você está falando, você é louca, então tá. Olha, nos 3 dias de escuridão, não ligue no meu celular que eu não vou atender, tá bom? Não adianta dizer, você tinha razão, é tarde. Essa é a questão. As meninas aí, né, os nossos missionários digitais, elas colocam as profecias, né, as postagens em vários lugares, em vários grupos, quando é coisa bonitinha, quando é coisa assim confortável, com conversão, que beleza, quando é profecia do fim do mundo já começa. Ontem mesmo tirei uma de um dos canais nossos, das páginas nossas, ainda bem que esse povo que não conhece o Evangelho, só fala besteira, fala de um Deus de ódio, ainda bem que muitos conhecem o Evangelho como eu e sabem que Deus é amor, não vai fazer isso. Você meus pêsames, ignorante. Você é tão ignorante, vem ficar quieta, não mostra ignorância que nós estudamos a Bíblia e você não, filha. Nós estudamos a Bíblia, as profecias, a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério da Igreja e você não. Tá certo? Então vem destilar a sua ignorância na frente de todo mundo, muito feio isso. Aí isso por ser, porque não tem. A pessoa já viu uma profecia de 3 dias de escuridão, da Marie Julie, que é reconhecida lá pelo bispo, se não me falha a memória, o bispo autorizou, disse que tinha reconhecida, e ela simplesmente vem dizer que não é, então ela sabe mais que a igreja de 2000 anos, pronto. A igreja bergoliana está com tudo e não abre. Vai lá com o seu Deus com D minúsculo de amor, que a gente fica com o nosso Deus maiúsculo de misericordioso, mas justíssimo. Pronto, É o que eu falo. Tem gente que não vai sair da igreja bergoliana porque lá está confortável, gente. A pessoa pode fazer o que ela quiser, tudo é permitido, tudo convém, Ela vai sair lá, tá entendendo? Então, o nosso papel é avisar. Se a pessoa não quer saber, problema teu. As profecias da igreja reconhecidas pela igreja estão aqui. Não quer saber, é um problema da pessoa. Então, meus irmãos, é isso, está acabando. Está acabando. Né? E o Papa Bento XVI continua reinando do céu. Isso é que é a maravilha, né? Então você vê, né? Papa Bento XVI, 1 ano e meio depois, continua sendo combatido, como eu disse ontem, né? E ainda além disso, agora tem padre mito, padre entre aspas, que diz que eu convivi o que eu aprendi querendo pegar carona no nome do Bento XVI, porque já viu que o Titanic do outro tá naufragando, quer pegar carona na barquinha de Pedro aqui embaixo, com o Papa Bento XVI dentro, aqui não tem lugar para você, até aqui você estava do lado do mergulho e afunde junto com ele no Titanic. Não tem bote salva-vida aí não? Não tem, né? Que pena. Mas para quê? Para chegar no Brasil e pegar essas pessoas que sabem que o Papa é Bento XVI e levar para ele. E no fim ele vai levar todo mundo, assim como essa gente, esses mitos da internet, levaram todo mundo para o Bergoglio e continuam dizendo que ele é Papa, vão levar todo mundo para o João 24, que não é, nunca foi e nunca será Papa na vida. Porque é uma pessoa excomungada que apoiou aí o golpe, direto ou indiretamente, de Jorge Mário Bergoglio. Vai posar aí o próximo, né? Vai posar aí de conservador, mas isso é o que ele não é, gente. É aquele comunista disfarçado socialista, tenha dó. A gente sabe que o negócio do mar não tá para peixe, senão não tinham colocado Jorge Mário Bergoglio lá. Então é isso, nós estamos no fim. É bom a gente se preparar.
a gente rezar bastante e se preparar, porque nós estamos chegando no final. E esse grande cometa que vai cair na Terra, e isso vai ser um estrago mesmo. Isso vai ser... A gente também não pode falar que só nas cidades costeiras que a imoralidade está assim, a todo vapor, né? Porque isso aí em todo lugar, mas tem diferença de graduação. Agora, nas cidades costeiras, vou contar um negócio para você, não é moleza também, né? Também não é moleza. A gente sabe que tem uma coisa mais frouxa aí, até pela própria natureza turística das cidades e tal, muitas vezes acaba ficando uma coisa mais frouxa. Não vamos generalizar que é todo mundo, mas acredito que aqueles que forem para ser salvos, o Senhor já vai inspirar antes para cair fora. E o restante que ficar ali, infelizmente, é isso. Se estiver bem com Deus, bom, morreu na amizade com Deus, né? Mas se estiver aí na inimizade com o Senhor, gente, aí é devastado e é inferno mesmo. Isso é só o começo, né? O grande cometa é só o começo, são os 3 dias de escuridão aí que vão cair sobre a terra, vão destruir tudo. O Senhor vai destruir tudo, a ira do Senhor é santa e vai destruir o mundo inteiro, os iníquos. O mundo dos iníquos acabou, para eles é o fim do mundo. Fim do mundo para você, você não tem mais propriedade, você não tem mais bicho, não tem mais criação, não tem você mais, não tem mais nada, acabou. Agora só tem inferno para você, vai lá. E o resto aqui vai ficar para nós, né? As casas dos eleitos, se você tem aí uma chacrinha, você tem aí umas galinhas, isso vai ser, o Senhor já prometeu que vai ser assim, protegido, né? Mas o resto vai ser, olha, vai ser uma tragédia grande, mas infelizmente é o que as pessoas infelizmente merecem, porque elas não querem se converter. A gente fala e as pessoas não querem se converter, a gente continua falando. Se a gente ficar quieto, eles venceram, né? Então a gente continua falando. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.